meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pod. Eu sou a Dani Souza, estou aqui com o Doutor Neto, que é meu acompanhante que está aqui, né? É isso Dividindo aí. comigo. Estamos fazendo uma dupla boa, né, doutor? A gente está fazendo uma dupla excelente. Bom, pessoal, eu sou o Excelente. Dr. Neto Borg, sou médico nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. É um prazer imenso estar sempre aqui com a Dani, dividindo essa mesa maravilhosa. E hoje, Hoje, um dia com muito uma companhia muito especial. especial, né, Dani? Apresente, né? Não, senhor Rodrigo. apresente. Vamos lá. Doutor Rodrigo Griel, formado em medicina, pós-graduado em medicina estética e professor da faculdade de BWS. É isso aí. Grande Gente, prazer estar aqui com vocês. Muito prazer estar te recebendo esse homem lindo. Tô me Que sentindo ele em vai casa. falar de medicina estética. É isso aí. Como a gente vai cuidar, né? Medicina estética é um mundo gigante. Tem Nossa, muita coisa para poder falar. tem muita coisa. Tanto que a gente trouxe só você exatamente para você falar desse universo maravilhoso que as mulheres amam. Eu ficaria todo dia lá dentro da sua clínica. Com vocês dois lá, hein? Um cuidando de nutrologia e o outro cuidando da minha estética. Imagina. Eu brinco, falo que eu emagreço o paciente, ele conserta. Ele conserta, né? Ele faz É um bate-bola aqui, É um ó. bate-bola, Joga pra lá, joga pra cá. exatamente. De dentro pra fora, de fora pra de dentro. fora para dentro. Falar nisso, Dani, ele fez um procedimento em mim essa semana que, olha, de verdade, foi um dos que eu mais gostei até agora. Isso. Conta um pouco aí, Rodrigo. Doutor Rodrigo, diz aí. O importante, o foco principal de qualquer procedimento é naturalidade. Se a gente consegue alcançar isso, vai ficar bonito. Sim. Os exageros que a gente vê, as pessoas têm que corrigir os exageros agora, tirar preenchimento, refazer algumas cirurgias, né? O que a gente fez nele foi um detalhezinho, um pequeno preenchimento nessa região Essa região dele. preenchida, Sim. Dani. Ele tá emagrecendo cada vez mais Uhum. e naturalmente perde alguns coxins de gordura. São Sim. estruturas embaixo da pele. E dá uma impressão, uma sensação de envelhecimento. A pele dele tá sendo cuidada, a gente tá fazendo um cuidado, um skincare adequado, Olha alguns essa cor, procedimentos. gente. Olha essa É. pele. É esse Mas doutor que ainda- cuida, tá, gente? Ainda assim, dá uma sensação de envelhecimento pela perda desse coxinho de Sim. gordura. Então a gente vai lá e constrói um novo coxinho com um preenchedor, com ácido hialurônico. Aí a gente preenche essa região. Eu e fiz melhorou o exatamente isso sorrisinho. aqui. Fica Você tipo fez, uma né? trava aqui Uhum. e aqui. Porque as mulheres, elas vão afundando isso aqui. Por que acontece isso, doutor? Por que vai afundando essa região e vai ficando meio estranho mesmo? Pelo mesmo princípio, no envelhecimento, há uma remodelação de osso, de músculo, de gordura e da pele. Uhum. E é por isso que é importante identificar no paciente a idade que ele tá e qual que é a real perda que ele tá tendo. Uhum. Ele tá tendo cuidado bastante com o colágeno, estou Sim. garantindo isso. O músculo dele tá sempre em dia, treina bastante, suplementa, então ele tá cuidando do eixo nutricional, metabólico dele. O que ele perdeu foi coxinha de gordura, então eu fui lá e construí um ácido hialurônico de uma reticulação, que a gente chama, Sim. uma densidade média, como se fosse um coxinzinho de gordura. De gordura. O que você falou é uma perda de osso nessa região que vai diminuindo a estrutura e dá uma sensação de perda de estrutura do Uhum. rosto mesmo, com derretimento da Sim, face. sim. Bigode chinês, o jaw, até uma olheira começa às vezes a aparecer. Se a gente puxa para trás, como melhora, como sustenta? É o osso. É Então o vai lá osso. e coloca um ácido hialurônico mais denso Aham. no profundo para gerar um novo osso, Sim. para imitar uma estrutura óssea. E assim você vai moldando. E o Detalhes, né? detalhes, mas o legal é isso, que tanto homens quanto mulheres hoje estão fazendo esse tipo de harmonização e que fica muito bonito, lógico, Uhum. quando é exagerado, mas é legal falar dos homens que também fazem, né? Porque fica... Tava me incomodando muito, Dani, aqui, essa região da minha boca, Sim. porque naquele projeto Carnaval, Uhum. eu perdi, eliminei, não vai voltar mais. São 7 quilos de gordura. Sim. E aí o meu rosto afinou muito. Você vê que eu tô até aqui com isso aqui fundo. Afinou muito. E aí aqui, eu já me incomodava antes, né, Rodrigo? Sim. Já me incomodava, que eu falava, Rodrigo, tô com 41 anos, tô sentindo que o ângulo da minha boca tá afundando, tá Sim. descendo. E aí foi muito sutil, porque a maioria das pessoas acham que eu tenho um rosto todo harmonizado, porque ele é marcado. Tá marcado. E não é. Agora que eu emagreci mais, né, Rodrigo? Até um amigo nosso falou assim: o que você fez no rosto, cara? Tá muito diferente. O que você fez? Falei, nada. Neto, nada. Falei, nada. Eu emagreci 7 quilos, porque eu tenho muito medo de preenchimento, tipo, porque o meu rosto já é marcado. Sim. Eu tenho muito medo de mudar a minha fisionomia e ficar uma coisa estranha. E o Rodrigo é a melhor pessoa para fazer isso, não é porque é meu marido, não. Eu digo que se eu fosse um cirurgião plástico, eu teria tomado muito processo, porque eu sou um pouco exagerado, sabe? Assim, não, vou colocar mais um pouquinho Sim, aqui, só um silicone, pouquinho. vou botar A mais mão peso. Aumentar um pesada, a pouquinho mão mais. pesada É. ali, ó. O Rodrigo não, a hora que ele tá fazendo algum procedimento em mim, às vezes eu até falo, você não quer colocar um pouco mais, igual aqui, né?
calma, Ah, coloca. Nessa daí- hora eu deixo de ser um parceiro marido e eu falo que eu sou profissional. sim. Eu vou fazer. Porque acaba que fica sua assinatura no paciente, Sim. né? Quando você vai procurar um médico, a imagem que ele. Primeiro, a imagem dele vai mostrar o trabalho que ele faz. Uhum. Você quer colocar uma boca bem grande igual a Luísa Sonza. Você vai procurar um médico que tenha traços bem exagerados. É Sim. natural, é a assinatura do trabalho dele. E aí, no nosso caso, é o oposto. Não, no caso de vocês, vocês são a própria propaganda, né? Porque vocês dois chegam onde vocês dois chegam. Nós Ai, estávamos ai. aqui antes com outras mulheres e elas, quando chegou os dois, todo mundo fica assim, ai meu Deus, que homens É lindos. interessante porque quando a gente faz de profissão, ensina a gente a se cuidar de dentro Sim. para fora e de fora para dentro. Sim. A gente tá sempre mantendo dieta em dia, a saúde do sono, a saúde em relação a esportes e metabolismo. Então, de dentro para fora a gente tá se cuidando. Tem fatores genéticos em cima disso também? Tem. E ainda tem os cuidados externos. De passar um filtro solar todo dia, que aquele ali não fazia, eu comecei a ensinar. Agora eu De faço. passar uma loçãozinha no cabelo para poder ajudar a crescer e controlar o crescimento de fios brancos, cremes, hidratantes, os próprios procedimentos que a gente vai começando a fazer, né? Sim. Agora são os primeiros. Não precisa de nada exagerado, não. Dani, ele é tão fofinho que na hora de dormir, todo dia isso eu esqueço de passar o tônico capilar, Aham. que são as gotinhas que eu tenho que pingar no cabelo. Inclusive é legal de te falar sobre. Ele vai lá, ele vem com o frasquinho, ele, vamos pingar seu tônico? Gente, às vezes eu tô cansado, falo, hoje eu não ia aplicar não, mas vamos aplicar. Ele toma um cuidado comigo, que é muito E esse bonitinho. tônico é pra não cair o cabelo, pra cabelo branco. A gente primeiro identifica que tipo de... quando acontece né, a Aham. queda do capilar, se tem uma falha, uma diminuição da densidade do cabelo. Qual que é o diagnóstico correto e a partir disso fazer o tratamento. No caso dele, era a androgênica, a alopecia androgênica, o fator hormonal em cima disso. Sim. Explica pro pessoal o que que é androgênica. A ação do hormônio da testosterona no fio de cabelo. Como o homem sempre tem muita testosterona a vida inteira, ter a testosterona alta não vai fazer uma grande diferença com o passar do tempo. Uhum. A diferença vai começar a vir na genética do homem. Sim. Tem homem de 20 anos que já Já está tá com a super entradinha. calvo, né? Então tem a testosterona, mas tem que ter o fator genético. Na mulher, a testosterona ela é sempre muito baixinha. Pode ter a questão genética, mas como tem pouca testosterona, dificilmente vai ser ativado esse problema. Sim. E aí, às vezes, algumas mulheres, quando vão envelhecendo, encontram esse problema ou porque iniciaram uma reposição hormonal e ainda está na fase de adaptação, ou porque em algumas há um predomínio de testosterona em relação aos outros hormônios femininos. Aí pode haver queda de cabelo. Mas a androgênica é relacionada a isso, a ação hormonal da testosterona. Então a queda de cabelo na mulher pode ser o excesso de testosterona ou não? Pode também, em Pode, alguns porque, casos. Se né, ela tiver tem várias mulheres que repondo, reclamam de que o cabelo tá caindo, muita perca de cabelo. pode também. Uma coisa que é muito comum e da queda de cabelo é hipotireoidismo, problemas na tireoide, pode dar queda de cabelo, deixar o cabelo quebradiço, opaco, deficiência de estrogênio também pode alterar a saúde do Sim. fio, Que né, é o que eu Rodrigo? falei, né? Quando o estrogênio cai, pode Sim. começar a danificar a qualidade desse fio. É. Alguns E, ativos, no meu alguns caso, também é nutrientes, importante falar. ferro é muito Isso. importante para poder manter o cabelo muito forte. Unhas também faz muita diferença. Zinco, ferro, a B5, cobre. vitamina B5, isso é muito importante. Que é o ácido pantotênico. B5, B6, B9, eu tomo. Tudo. Acaba que todo complexo B tem esse poder antioxidante também, que faz uma proteção do seu bulbo contra radicais livres, contra o estresse, alterações nesse sentido. Então eles também vão fazer essa proteção. Por isso que a gente, em alguns casos, é necessário fazer uma suplementação, usar uma fórmula, seja ela manipulada, individualizada para esse Uhum. paciente, ou às vezes alguns de farmácia mesmo. Mas esses nutrientes podem fazer uma diferença sim, nessa força de cabelo. Mas- e unhas. Então, é uma das coisas que estavam impactando no meu cabelo. Fiz transplante tem 7 meses. Só que aí a gente fez, eu fiz exame tem uns 4 meses, uns 3 meses depois da cirurgia, Dani. Eu fui ver, meu ferro estava baixíssimo e ó, que eu me alimento super bem. Isso é importante. Às vezes eu falo isso para os pacientes. Às vezes a saúde do seu intestino não tá boa, então você não vai absorver nutrientes como deveria. Eu tava com ferro baixo, tava com a B12 baixa e com o ácido fólico baixo. Daí eu mandei manipular com vocês. Entendi. Inclusive agora tá ótimo. Um deles foi Sim. o filme Hora Hora Dispersível. Dispersível Sublingual da vitamina B12. Foi a única maneira como eu consegui subir minha Que B12 sem o a injetado. gente deixa aqui pra mostrar pra vocês, tá, A galera? absorção é Ele vai incrível, muito mais E embaixo rápida. da língua é muito mais rápido e Isso, vai direto para a corrente sanguínea, né? E aí não tem, você não depende da absorção do intestino
no caso da B12 sublingual. Eu acho legal, fazendo um link já dessa questão do filme, a coenzima Q10. É um ativo amplamente usado hoje, tanto no mundo da nutrologia quanto no mundo da dermato. Eu gosto muito dela quando a gente faz de dentro para fora. Sim. Ela em tópicos não tem grandes referências bibliográficas que mostram o resultado disso. Mas a gente sabe que a coenzima já tem uma ação dentro da mitocôndria, trazendo rejuvenescimento e controle oxidativo. E para cabelos, para pele, isso é fundamental. Fundamental, né? Então, eu gosto muito de prescrever para alguns pacientes a E coenzima no filme. No filme. Usa assim injetável, usa em cápsula também, né? Também. E O filme esse tem aqui a é mais absorção rápido. até mais No filme eu acho que é rápida. mais rápido, né? É prático, É é uma prático. cápsula a menos no dia. E deixa eu te falar, eu escuto muito essa polêmica em volta do minoxidil, como você fez do O cabelo. transplante. O que o minoxidil faz? Porque as pessoas têm tanto desejam por esse produto, que eu acho que é bem interessante também a gente falar disso, principalmente para cabelo, né? Aham. O minoxidil, ele surgiu, na verdade, como medicação antipertensiva e, como efeito colateral, viram que crescia mais pelo e cabelo no corpo. E aí foram estudando essa fisiologia dele. A gente tem ele oral, a gente tem ele tópico e a gente pode usar ele injetável diretamente no couro cabeludo. E geralmente você faz uma associação entre dois dele, ou o tópico e o oral, ou o tópico e o injetável, e vai fazendo um combo ali. Mas isso, vamos supor, se você tem cabelo e você tá caindo, e aquelas carecas? Quando você já vê que tá carequinha. O minoxidil, em alguns casos, ele pode melhorar o crescimento tanto de número quanto da espessura do fio. Cada bulbo do fio de cabelo pode nascer 2, 3, às vezes até 4 fios no mesmo bulbo. Seria um couro cabeludo, um fio saudável. Quando a gente vai olhar, a pessoa tá com queixo, perdi volume de cabelo, tá caindo. Você olha e você observa que tem apenas um fio, o minoxidil pode ser uma opção nesse caso, porque ele vai deixar mais espesso e às vezes vai crescer mais fios. É um cabelo mais forte e com mais volume. E o minoxidil, ele tem uma ação vasodilatadora, ele faz correr mais sangue ali naquela pele, isso leva os nutrientes que a gente está colocando dentro da pessoa. Então, vai ser um cabelo mais nutrido e com mais força. Nossa, que legal. E, doutor, quando as mulheres chegam na sua clínica, primeiro que vê vocês dois lindos, aí chega, qual a maior reclamação delas? A maior reclamação, olha, eu acho que compete entre 3 principais. São as características do envelhecimento que a gente pode colocar, as principais. Mancha, é muito comum a queixa de mancha, seja por sardinhas, ou seja por conta do sol, ou por conta do melasma. Rugas finas, que é uma pele que começa a perder a hidratação, o poder de hidratação dela, ela começa a ficar mais fininha, quebradiça, desidratada ou seca. E flacidez, que daí envolve aqueles fatores que a gente falou no começo, de perda de osso, ou de músculo, ou de gordura, ou do próprio colágeno. Então essas 3 características. Eu acho que permeia entre os 3. Flacidez, rugas e manchas. E vamos supor, se você começa a fazer essa reposição de colágeno, hoje a gente tem vários tipos de colágeno, funciona? Porque a gente tem essa dúvida. Polêmica. Os estudos não conseguem mostrar a eficácia nível A de evidência científica, como a gente às vezes observa, mas principalmente naquele paciente que está estimulando o corpo a produzir o colágeno, que quem produz o nosso colágeno são as nossas próprias células. Muito difícil comer o colágeno e ele ir direto lá fazer uma estrutura nova longa. Você tem que oferecer um colágeno hidrolisado, um verisol, que tem mais qualidade, ele já está quebrado em moléculas pequenininhas, ele vai ser facilmente absorvido pelo corpo, senão às vezes nem é absorvido, ele não é. E aí você estimulando isso, com um bom skincare, usando um ácido, uma tretinoína, por exemplo, que é excelente, ou aplicando os bioestimuladores, hidroxapatita de cálcio ou polilático, usando uma tecnologia, um laser que a gente sabe que funciona muito bem, ultrassom microfocado, radiofrequência. Então, nesses casos faz total sentido usar esses colágenos. Hoje, você tocou nessas máquinas, que eu amo elas, até Quem não ama? né, que você consegue hoje ficar com a pele jovem, usando, eu não sei se é o Sculptra é o... É o injetável, é o polilático. Você faz um conjunto da máquina com... explica tudo isso. Isso, o mecanismo, vamos falar sobre a flacidez então, uma das características do envelhecimento. Quando o paciente tem perda de estrutura mais profunda do osso, a gente pega um ácido hialurônico e constrói uma margem de osso nova.
Tá. Quando ele tem perda de gordura, eu pego um ácido hialurônico um pouquinho mais molinho, ou às vezes até um bioestimulador que vai deixar essa pele mais espessa, coxins de gordura novos construídos. Ou se é realmente a pele que tá mole, você puxa. Dica. Eu agora, hein? Ó. 2 sinais para você ver se tem flacidez da pele mesmo. Que eu estou sentindo no rosto derreter. Mas será que é por causa de colágeno ou é por causa de outra coisa? Puxa para trás. Aqui. Jesus. Para cima e para trás. Essa pele tá ótima, Dani. Tá, Olha isso, meu. tá. Não Agora faz é minha. nada. Você puxa, não Ah. faz nada. Se você sentir que melhorou esses sinais aqui na frente, significa que tá com perda de colágeno mesmo. Um olhando pro outro. Sua pele tá boa. A gente já vai pro suco direto. Agora eu não, ó. Como eu emagreci, mas a gente tá tratando isso agora. Essa flacidez, ela surgiu mais agora depois que eu emagreci, né, Rodrigo? Quando a gente puxa a pele a pele do neto, que é o outro sinal. Você puxa com força. Se a pele você pinçou e ela vem bastante, ela tá com perda de colágeno. A pele tá ficando mais fina. Ela pode ser elástica, mas ela não tá com firmeza. O neto, ele tem perda de coxinha de gordura. O colágeno a gente tá mantendo em dia e a gente protege ele com os antioxidantes orais e com os cremes que usa. A cada óssea dele é um homem jovem, não tá perdendo o osso ainda. Não, beleza. Ah, Nem sei o que ele se então, preocupa, gente. então o sinal de flacidez dele, seria pela perda de gordura, Sim. que foi o que a gente conseguiu corrigir fazendo esse preenchimento, né? E aí, E tem associando... aquela outra que você usa, que são várias ponteiras. Eu esqueci o nome dessa. Que também ajuda bastante pra você ter. E ela vai fazendo efeito depois de 6 meses, 3 meses, 6 meses. Aham. Das tecnologias, quando a gente usa uma tecnologia ou até um bioestimulador, eu faço uma brincadeira bem legal para explicar para o paciente, para as pessoas. Você começou a estimular o colágeno, você contratou um pedreiro PJ. Ele não é seu CLT, ele não está ali para sempre, não é seu funcionário. Ele vai ficar ali durante 3 meses construindo uma parede nova. Aí, ou você pega e contrata um monte de pedreiro de uma vez para quebrar essa parede e construir uma nova, ou você contrata um aqui, depois outro ali, só para fazer uma manutençãozinha, certo? A partir disso, a gente pode fazer, então, voltar para a parte médica. O paciente jovem, que não tem tanta perda de colágeno ainda, mas está querendo começar a ter os cuidados, a gente não vai fazer um monte de procedimento. Qual é essa idade mínima que você tem? A idade mínima não existe de fato, para nenhum procedimento. É que depende da pele, né? Depende da pele. Tem pele que, por genética, vai perder colágeno mais rápido, ou estrutura de gordura, ou outros fatores. Tem pele que vai conseguir Que nem ficar a pele muito de uma mulher boa. branca, você vê que ela derrete mais rápido. Uma negra, linda. A gente pode fazer esse link. Você olha como ela, você fala, gente, A pele de uma mulher como negra pode? de 50 anos, ela tem brilho, ela tem vício, ela tem vício. hidratação. Às vezes, comparado com uma mulher branca, pode ter um quadro totalmente oposto, de Sim. desidratação, de rugas e de flacidez. E aí, conforme vai amadurecendo, a gente pode indicar contratar mais pedreiros. Aí faz um estímulo com aparelho, pode ser laser, que ele vem de fora para dentro, machucando a pele ou só entregando um pouco de calor. Pode ser um ultrassom microfocado, Ultraforma, Ultera ou Eros, que são plataformas. Ele vai lá embaixo da pele, faz pontos de coagulação, serve para moldar a gordura, melhora o contorno sem usar preenchimento, fica natural, ou para produzir o colágeno, efeito lifting. Pode ser radiofrequência microagulhada, que é o Morpheus. Tem um E endolaser. esse que você vem Ultraforma, e o pedreiro derruba a parede. Ele colocou um monte de pedreiro aqui agora. O que faz? Como é que vai? Essa que vem o pedreiro e derruba tudo. A gente pode até uma outra brincadeira, né? Quanto mais agressivo e quanto mais dor você sentir, quanto mais doloroso for e agressivo for o procedimento, geralmente é o que mais traz resultado. Que é tá? o peeling. Geralmente. Vamos fazer o link do peeling? Aham. A gente tem peelings superficiais, médios e profundos. Os peelings superficiais, eles vão tirar só uma camadinha superficial da pele. Uma associação de Gessner com retinóico, por exemplo, que eu amo, sempre tô pegando de vocês aqui para usar nos meus pacientes. Ah, eu amo. Funciona super bem. Um peeling médio, ele começa a atingir uma camada mais profunda da pele. Ele renova com mais intensidade. Ele vai produzir mais colágeno, ele vai fazer uma renovação mais agressiva. O peeling profundo, ele tira praticamente a epiderme quase inteira.
Então, é uma transformação. Antigamente se usava fenol, hoje ele está proibido para uso, mas tem alguns outros Outros que paralelos. substituem. Você tira mesmo toda a camada superficial, você tira 30 anos de uma pessoa. Quanto drama que eu fiz com o peeling, Rodrigo, quando você fez. Um peeling superficial, homem não tem o costume Não. na vida, vamos lá, de se cuidar primeiro, e mesmo quando se cuida, não tem esse estímulo das mulheres de ficar tirando sobrancelha e puxa aqui, puxa lá, puxa lá. Então, a sensibilidade tem- para a dor do homem é É diferente. diferente. A Homem mulher já é mais... tem uma resistência. Eu vejo isso pelos meu marido e meu filho em casa. Gente, é uma injeção. Eles... É um dramático. É sofrimento, um né? sofrimento. É. E aquele ali para fazer um botox é um... Nossa, Jesus amado. A gente vai ficar feliz lá. Vai, doutor. Pode ir. Eu tô me preparando pro profile agora. Fala um pouco do profile, é legal, fala pra Dani. É Que, verdade. sabe essas ruguinhas aqui, Sim. essa região, que é uma região difícil de ser tratada, né, Rodrigo? Está fazendo ultrassom microfocado, que é outra forma que tá dando um resultado bom, mas agora a gente vai fazer o profile. Esse eu tô com um pouquinho de medo, porque ele vai fazendo um monte de pápulas com agulha, bem fininha, né, agulha de insulina, e vai distribuindo no meu rosto. Então são várias furadinhas que eu vou tomar. E você imagina o medo que eu já tô. Nossa, não, mas faz, fica ótimo. Eu adoro. Sabe o ácido hialurônico? Sim. Que a gente usa para preencher? Uhum. O ácido hialurônico, a gente produz ele na nossa pele. Dá pra fazer um link muito legal de várias coisas do uso dele. A gente produz ele dentro da pele. A função dele é em vários mecanismos. Ele tem função de hidratar, então mantém a água sempre ali dentro do tecido, isso deixa a pele mais saudável. Protege o colágeno e a elastina, são as proteínas que deixam a pele firme, espessa e com qualidade. Ele tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, então mantém essa pele protegida de radicais livres de algumas lesões. Com o passar do tempo, a gente não diminui só a produção de colágeno. Passou dos 30 colágeno que perde? Não é só isso. Tem diminuição da produção de ácido hialurônico, o pico de GH, que é o hormônio do crescimento. GH é um anti-aging incrível para a pele, viu? Então tudo isso vai diminuindo com esse processo de senescência. E o ácido hialurônico, a gente pode usar ele para voltar a hidratar. A gente pode usar ele como um manipulado. Uhum. Muito legal. Tem diferentes pesos moleculares, um mais denso, um mais leve, mas que é excelente para hidratar a pele quando a gente usa por fora também. Mas por que não pegar ele e aplicar dentro da pele? Sim. Não faz sentido? Sim. Existe, é o Profile. É um ácido hialurônico que ele tem pouca reticulação, vamos falar cola, ele tem pouca cola, então ele é um mel. Ele não é igual ao nosso hialurônico, que é soltinho, mas ele tem um mel. Então é o melhor hidratante do mundo aplicado dentro da sua Dentro pele. da sua pele. É incrível. E aí você vê o resultado em quanto tempo, doutor? 24 horas. 24 horas. Não, realmente o efeito O é efeito é incrível. Eu tenho uma paciente nossa que ele fez, eu falei, gente, Andréia. Andréia é linda, a gente te ama. Eu vou lá A fazer ainda, técnica de doutor, aplicação Dani, dele sério, o efeito é... assusta um pouco porque são várias picadinhas que a gente tem que fazer no rosto. Sim. Então, nas primeiras 12 horas, fica ainda algumas Umas bolinhas. bolinhas. Tanto no rosto, pode usar em pescoço, aquele pescoço vermelho, manchado do sol, aquela pele da mão, mão. Ajuda a fechar desidratada. poros também ou não? Não Não? seria muito foco dele. Ele vai trazer viço e hidratação. Sabe as ruguinhas finas que eu falei do Sim. processo de envelhecimento? Ele atua ali. Aqui, ó. Esse dia eu tava olhando o pescoço, eu falei, gente, olha essas... Ai, que horror. Uma pele que vai ficando mole, sem mole. estrutura e desidratada, assim, o Profile pode ser uma excelente opção. Tá. Diferente do ácido hialurônico que a gente aplica para preencher. Esse tem uma cola, uma reticulação mais densa, ele é mais denso. forte. Então ele não vai derreter na sua pele. Esse não. Esse espalha. 24 horas ele espalhou. Aí ele começa a hidratar Já tá. e dura meses. Aí vale, né? Você tem que fazer um bom skincare, proteger, usar o filtro solar, tomar cuidado com a alimentação, evitar estresse, evitar o fumo, evitar álcool, que são fatores externos que vão Que degradar tudo vão isso mais degradando. rápido. Depois a gente vai falar desse skincare pra você dar uma diquinha pra galera de uma rotina matinal e também pra dormir. Vamos falar de Botox. Rugas! Aí, a Rugas. terceira, a segunda, na verdade. A gente A tem que falar de segunda- manchas também depois. A mancha tem bastante pergunta. Falamos de flacidez, vamos falar de rugas. As rugas, a gente pode ter as rugas dinâmicas, que é da própria expressão da musculatura do nosso Sim. rosto. E a gente tem as rugas fininhas, que é falta de hidratação ou de colágeno. As rugas dinâmicas, o Botox é o carro-chefe para controle disso. A toxina que vai lá, bloqueia a ação do neurônio em cima do músculo, temporariamente, e aquilo ali vai controlando a movimentação. Aí você perde um pouco dessa estrutura. A depender de onde eu aplico isso, eu consigo moldar o formato do rosto de uma pessoa. Abrir o olhar,
deixar mais aberto, porque ele tá ficando cansado, tá ficando pra O meu baixo. fica às vezes torto. Às vezes, torto. Pode acontecer, mesmo com a melhor técnica do mundo, é um procedimento que a gente não está de fato vendo o músculo. Na hora da marcação, muitas caretas, tira foto e pra cima, pra baixo, a cara de assustado, cara de bravo, fecha o olhinho, pra tentar entender como que é a musculatura. Um profissional adequado, ele vai saber, o músculo dela tá mais ou menos aqui, eu vou aplicar aqui pra fazer tal coisa. Mas sempre é um procedimento que pode ter. Até antes de a gente começar, me fizeram essa pergunta. Falaram que excesso de Botox, ou você aplicar, não aplicar muito ou seguido, pode dar algum problema? Se você aplica o Botox muito cedo, antes do tempo de retorno de fato adequado, ele pode desenvolver um efeito vacina, que a gente chama. O seu corpo ele vai perdendo a sensibilidade para essa toxina e você aplica e ela não funciona mais. Tem gente que tem essa sensibilidade mesmo na primeira aplicação. É raro, mas tem gente que não responde à toxina botulínica. E ao mesmo tempo tem gente que responde muito bem. Muito bem. O Botox hoje, em média, ele dura 4 a 6 meses, mais ou menos. Tem gente que dá 8 meses, 10 meses e ainda tá com Botox em dia. Então é individual e quando você também. percebe que você já tem que renovar o Botox? Basicamente, né? as rugas são os principais sinais. Tem que ter naturalidade na aplicação do Botox. Você não Sim. pode deixar um rosto estático. Tem que ter um movimento leve. Bem. Mas se você percebe que está começando a surgir algumas rugas novas, tem que aplicar e atualizar. Pra ele é fácil, porque eu tô ali, né, Sim. sempre olhando em dia. É. O meu tá na hora de já renovar também. Mas eu fico, quando ele tá fazendo Botox em mim, eu falo, vai, coloca mais logo, porque tá doendo, já resolve logo. resolve Depois eu não logo, quero já faz- fazer retoque, não. Faz por mais tempo. Quando a gente faz ele na dosagem certa, ele dura mais tempo. É fato. O Profile pode ajudar a prolongar o efeito do Botox indiretamente? Não teria esse poder. Fios de PDO, já ouviu falar? Já. É um tipo de bioestimulador em forma de fio, pode ser um fio grosso ou um fio fino como um fiozinho de cabelo, mais ou menos, um grafite de lapiseira. Quando você aplica o Botox aqui no meio, para de fazer o bravo. Sim. Quando você aplica o Botox e coloca o fio dentro desse músculo, você faz o que a gente chama de miomodulação. É um nome difícil para falar que eu vou conseguir controlar o músculo por mais tempo. Aí faz durar o Botox por mais tempo. O que faz o Botox perder a ação rapidamente? Movimento. Estimular. Levantar peso. Estimular, você tenta fazer o movimento, o seu cérebro entende que tem que mexer, mas não está mexendo. Então ele vai construir outro neurônio para mexer esse músculo, porque eu não derreti o músculo, eu só bloqueei. Ele podia mexer o da bunda, né? Não é? Tá trabalhando. Mexe lá embaixo, mexe lá embaixo que é Mexe lá na melhor. bunda, eu vou pensar. Agora, quando eu pensar que ele tem... Mas é o próprio estímulo, o estímulo de força que você fizer, se você for um ator, se você trabalha com a imagem, com mímica, se você treina muito, os atletas geralmente perdem o efeito do Botox muito rápido. Uso de termogênicos, cafeína, energético, que o pessoal da musculação também acaba usando muito. Usando muito. Ou seja, musculação tem que estar com o Botox em dia sempre, 2 a 3 vezes ao ano. O próprio exercício de endurance também, sabe? Corrida, bike, porque você gera um estresse oxidativo ali no seu organismo, mesmo que temporário, então também pode atrapalhar no efeito do Botox. Mas, gente, não deixem de fazer exercício porque é fundamental. Qual que é o gancho disso, inclusive? Existe uma fisiologia metabólica do exercício extenuante que faz os atletas dessas modalidades envelhecerem mais rápido. Sim, a Mirella. A Mirella. Doutor, exercício a gente pode fazer, mas correr não, porque Ela cai não deixou tudo. correr. Ela não deixou correr. Ela fala, amiga, não corre, não corre. Ô, Mirella, não, a gente pode correr. Eu falei, Mirella, pode correr sim, só depois você faz um bioestimulador, tá tudo certo. Não, ela não deixou correr. Ela falou, amiga, você não vai correr, vai Ela cair fala pra tudo. Nós mim. temos uma amiga que corre e ela tem a pele mais, como que eu vou te falar? É mais pele mesmo. Aí ela fala, olha, tá vendo? Não vai. Mas A gente dá muita risada. Mas sabe por quê? Às vezes é porque, por exemplo, no meu caso, que eu, nesse projeto Carnaval, eu intensifiquei a corrida, eu emagreci mais. Então, muitas vezes, não é nem pelo Nem impacto, pelo impacto. é pelo fato de emagrecer e emagrecer. perder coxinho gorduroso, Sim. né? É verdade. E esse estresse que acontece pelo exercício muito extenuante, uma corridinha leve, de poucos minutos ou quilômetros, não vai fazer isso. Pelo contrário, aumenta a circulação de sangue, melhora a produção hormonal, o controle metabólico, resistência insulínica. Isso é excelente para a Excelente. pele. Tem que ter exercício físico. Pode ser a corridinha. Mas um exercício físico muito extenuante, de muitas horas, ele faz a gente sofrer um processo de catabolismo, de estresse metabólico.
que faz consumir o próprio corpo. Aí perde gordura, perde músculo, perde a própria estrutura da pele e aí vai envelhecendo mais rápido. Falando em Botox ainda, doutor, essa curiosidade, né? Ele Ah. nem pergunta isso aí. Mas é Porque ótimo, já não, sabe porque, tudo, não, né, é, doutor? não é, Então, porque eu já pergunto já muito em casa. É isso aí. É o tempo inteiro. Porque eu tenho eu tinha muita enxaqueca, corrigi com a reposição hormonal, mas antes ela aplicava Botox no meio da minha cabeça. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Tem relação. O Botox, ele atua nessa junção neuromotora, nessa placa neuromotora, e ele faz um controle tanto da parte neurológica quanto da tensão. A enxaqueca tem muita relação com tensão muscular dessa região. Pode ter aqui na frente, pode ter na região temporal e em alguns casos até na região occipital. Aham. De O meu é dor, de um tensão. vasinho pequenininho que ele parece passa o sangue, não consegue voltar e aí ataca a enxaqueca. E diversas causas. Aham. Pode ser essa tensão mecânica do músculo, pode ser o estresse, isso faz uma excitação dos neurônios, e o Botox faz total sentido para esses casos. Além de hiperidrose, que é o suor excessivo em mãos, em axilas, na planta dos pés pode usar. A gente pode usar ele em alguns outros casos, aí foge da estética, em dor crônica, paciente que tem uma tensão de dor crônica pode usar que relaxa. Olha, que legal, não sabia. Na ortopedia, às vezes algum tipo de espasmo ou tensão muscular, e aí relaxa o músculo, a pessoa fica com um pouco mais de movimento. Na odonto, o O bruxismo, bruxismo eu faço. não é hoje o carro-chefe que a gente chama de indicação, eles têm um cuidado específico para isso, mas para um alívio de dor é uma boa Uma opção. boa opção. Até escrotal, Botox no escroto eles fazem É? hoje. Pra quê? Bolsa escrotal. Em volta da bolsa escrotal tem um músculo. Uhum. Você vai lembrar o nome? Cremaster. Eu se eu não acho me que engano. é. Se eu não me É engano, um músculo Cremaster. muito específico, muito fininho, que ele faz no frio o saco encolher e no calor ele dilata. Relaxar. Sim. Tem alguns homens que têm esse músculo mais tenso naturalmente o tempo inteiro. Então, para dar uma impressão de uma bolsa escrotal um pouco mais Maior. né? Tem gente que gosta disso, aí dá para usar ele nessa Pra parecer que tem região. volume, né? Em alguns casos Relaxa, entra na água fria e não encolhe. não encolhe, às vezes a base do pênis, para o pênis ficar mais solto, em algumas outras alternativas. Que Sorriso, legal. gente. Paciente com Gengival. AVC também, pessoas que tiveram AVC, traumatismo crânioencefálico, fica com aquele padrão espástico que a gente chama, muitas vezes se faz botox na musculatura espástica para poder relaxar. Aí ajuda muito, eu sou fisioterapeuta também, ajuda muito nos exercícios de mobilização, para você poder abrir a palma da mão daquela pessoa, desdobrar o cotovelo. Então isso é super legal, facilita. Nossa, é muito importante essas informações, porque a maioria das pessoas não imaginam que o Botox ele pode. Toxina botulínica Sim, o Botox terapêutico, né? é o nome da marca, né? Existem diversas marcas. Toxina botulínica pode ser usada para muita coisa. E aí, quando começar a usar? Quando Você você sabe? estiver com rugas. Exatamente. Uma pergunta excelente, porque eu tenho paciente de 18 aninhos que me procura. Na verdade, lá na clínica já teve uma de 16 que Nossa. quis usar Nossa. perguntando. Nesse caso específico, o uso foi para modular o formato do rosto. Era uma paciente que estava em transição para menina e queria um olhar mais feminino. Queria mexer no rosto inteiro. Aí eu falei, calma, faz teu processo devagar, sem exageros, é sempre assim que a gente consegue chegar num ponto excelente. Então vamos começar com o Botox, que se você não gostar, ele daqui a um tempo vai perder o efeito dele, fica tudo natural de novo. Natural. Então a gente fez algumas aplicações para deixar mais arqueado. E aí ficou um pouco mais feminino. Porque Ficou essa bonito. idade ela ainda tá desenvolvendo ou não? Ela já tá formada? A partir dos 16 já está quase totalmente formado. Totalmente formada. Principalmente nas meninas, que elas Sim. amadurecem mais cedo. Então tem que ser um caso muito específico. O familiar responsável tem que estar ciente, o paciente tem que ter muita conversa antes. E ela tá em transição hormonal também. né? Mas era um caso Uso de específico, hormônios não era para femininos. rugas, Sim. era para modulação do formato do rosto. Ruga a gente vai começar a notar geralmente a partir dos 28, 30 anos. Quem se expõe muito ao sol, quem tem genética que às vezes não é tão favorável assim, aparece já aos 20, 25. Pessoa que emagreceu muito. Emagreceu muito, então pode acontecer de a gente começar nessa idade a usar A toxina usar botulínica. Vamos fazer o preventivo? Para não aparecer aquela ruga profunda que é difícil de tratar, porque uma vez que ela fica, você tá aqui parado conversando. Tá marcado, aquilo já é uma cicatriz, é uma fenda, é uma cicatriz da pele.
Então, para Não conseguir me corrigir olhem, Dani. aquilo, ai, vamos olhar agora, galera, ver quem vamos tem, olhar agora, a gente já quem tá tem a olhando todo cicatriz. mundo. Então, eu, por exemplo, o movimento, eu tenho Aham. ruga dinâmica. Sim, Se eu fizer o Botox, vai ficar liso do jeito que tá aqui agora. normal. E se você fizer o movimento, ela vai... Eu já faço o meu preventivo, tá na Sim. hora de fazer agora. Agora, se você não faz, chega ali nos 30, 40, 50 anos, fica bem difícil de de tratar. tratar. Porque já virou a cicatriz. Que você falou de meninas, as minhas filhas hoje, e as amigas todas estão nessa negócio de maquiagem, elas querem que compre todas as maquiagens de fora, principalmente, porque agora virou uma moda, no TikTok elas ficam vendo esses produtos novos, enfim, aí eu tive que Os viajar, coreanos. eu trouxe um monte de produto para elas, só que eu não faço a menor ideia se elas podem usar isso ou não, e as amiguinhas delas todas usam. É impressionante que virou uma coisa muito forte, porque elas têm 10 anos. E assim, é geral as meninas hoje querendo usar skincare e também maquiagem. Isso que eu ia falar, acho que tem essa tendência pela busca da perfeição na internet, aí vem aquela história dos filtros do Instagram, dos aplicativos, e isso tem afetado um pouquinho da autoestima, a imagem dessas crianças, Uhum. que elas ainda estão em formação, mas que elas querem estar incluídas, elas querem se sentir pertencidas àquele meio, E tem a de marca serem bonitas, de específica, serem... Tem a marca específica? o produto específico, escolher, que elas né? escolhem. Só que a gente não faz. Eu acho que eu e todas as mães não fazem a menor ideia se elas podem usar esse tipo de produtos. Uhum. Eu tô tentando lembrar o nome do termo, e eu tô com medo de falar errado, mas não é bisfenol A, não. Tem alguns produtos presentes na maquiagem, dependendo da marca de maquiagem, que são antiestrogênicos. Eles podem alterar a produção de estrogênio. Isso são estudos que não são conclusivos, mas existem estudos em cima disso. Então, prestar atenção na marca, e aí não é comigo, não, eu desconheço, mas existem marcas que podem ter excesso desse produto. Eu vou até dar uma pesquisadinha aqui enquanto estiver conversando, para eu falar o nome, que podem atrapalhar na produção de estrogênio. Aí uma jovem, né, na adolescência, tem que prestar atenção. Nessa fase ainda, elas estão em formação Vou dar uma olhadinha aqui, intensiva. gente. Quer ver? Os hormônios estão começando a surgir, ainda tem muito pico de H, que é o hormônio do crescimento. Não tem, nessa idade ainda, uma grande produção de óleo, de sebo, então não é uma pele que precisa de um tratamento tão Não, específico. elas não precisam. Na maioria dos casos. Raros casos precisa. Mas aí tem um diagnóstico médico e o tratamento, né, realizado, uma indicação realmente, uma prescrição. Mas sim, existem alguns produtos que, tanto de maquiagem quanto de skincare, que a gente pode usar na pele mais jovem, em crianças. Mas tem alguma marca específica que hoje seja direcionado para infantil? Existem, e geralmente elas vão deixar mais claro nos próprios rótulos Sim. que elas são direcionadas para isso. É É importante verdade. sempre você buscar um reconhecimento da Anvisa, a gente está no Brasil, aqui quem regula é a Anvisa, Estados Unidos é a FDA, enfim, são cada país com suas regulamentações. E uma segurança, né? Ter noção, não comprar porque você achou na internet. Ter uma indicação real, perguntar para o seu profissional se é um produto adequado, olhar uma composição para ver se está... Geralmente, quando tem muito produto, é bom você desconfiar um pouquinho na hora de usar em criança. Qual, vamos supor, o nome que pode alterar a genética? Aqui, Não, a ó, genética não, como se fala? pode alterar, são os disruptores endócrinos que eles chamam, Isso. que podem alterar a fertilidade do adolescente, tanto homem quanto mulher. Ó. São os parabenos, aí então vocês que estão em casa, ó, procurar no rótulo, dá uma avaliadinha lá no rótulo se tem metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e alguns outros que têm essa palavra parabeno. Por quê? Estudos sugerem que uma possível relação com a diminuição da qualidade, por exemplo, da espermatogênese, formação do espermatozoide, alterações do ciclo menstrual e até um aumento do risco de certos tipos de câncer hormônio dependente. Então, prestar atenção na maquiagem se existem parabenos, os fitalatos, dietilfitalato, que chama DEP, também já foram associados a uma queda na produção de testosterona, benzofenonas. Aí tem benzofenona 1, benzofenona 3, que pode impactar prejudicando o eixo hormonal reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher. E o triclosan, que há evidência que ele interfere na regulação da tireoide e da fertilidade. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, para você ver, elas são jovens. Alumínio também, Dani, é importante, porque alumínio também pode alterar. Metal pesado. Metal pesado, pode intoxicar. Mas
Eu acho que é muito importante a gente falar disso também, né, Rodrigo? É o tempo de exposição. Poxa, será que as meninas elas usam todo dia? Se todo dia, sim, isso vai causar uma sobrecarga. Tá tendo contato com aquilo ali todo dia, todos os dias. Mas uma vez na Elas vão pra semana. escola maquiadas. Elas Eita, então passam tem que. todo dia de Elas Então vão manhã. é todos os importante. dias e final de Todas semana usam. também vão querer É importante usar. avaliar isso. É. Né? Não tem alguns produtos, geralmente eles vão até ter menos cor, por exemplo, para ter menos conteúdo químico ali dentro. Então eles vão ser uma formulação mais suave. As marcas hoje em dia, mesmo as para adultos, elas têm buscado ter menos metais pesados, tirar esse tipo de produto que também interferiria na pele do adulto. Então hoje em dia as marcas reconhecidas, seguras, elas estão mais à frente disso. Mas mesmo assim, não é adequado usar esse tipo de produto em criança. Tem que ser algo específico. O skincare para criança é limpar a pele com o sabonetinho mais neutro possível, com pH parecido com o da pele, sem muitos ácidos dentro, sem muitos ativos. Não é uma pele muito oleosa ou talvez esteja começando a aparecer alguma acne, mas não precisa de exageros agora, nesse momento. Ácido hialurônico pode? Ácido hialurônico é um excelente, aqui ó, ácido hialurônico, excelente hidratante. Mantém a água mais próxima da pele e aí ajuda a hidratar. Ele costuma ser muito leve para a pele, tá? Pode ser uma boa opção. E vitamina C? A vitamina C é um antioxidante potente. Teve uma onda de vitamina C há um tempo atrás e hoje tem muitos produtos que ainda tem. Só que a gente tem que pensar, e não só na vitamina C, alguns outros ativos como retinol, outras substâncias. Tem a forma ativa, você sabe bem das formulações, Sim. tem a forma ativa do produto e uma forma menos ativa. Então eles estão prometendo ali ter uma vitamina C antioxidante, mas na verdade não vai fazer diferença nenhuma. Mas o uso tópico, inclusive, dá para manipular, viu, Dani? O uso tópico, qual que é o benefício? Fora Por ser o efeito antioxidante, existe algum benefício estético? Por ser antioxidante, ele acaba controlando manchas, a formação de manchas radicais livres. Verdade, quando pequenas eu tava usando, rugas, ficou mais clarinho. mas ele fica a pele mais clarinha. E o B3 e o B5, por que tem que usar o B3 e o B5? São nutrientes importantes para o crescimento da pele, da unha e do cabelo. E também todo o complexo B tem essa ação antioxidante. Todos os produtos que forem antioxidantes, eles vão ter uma proteção em cima da pele. Não pode ter exagero no uso deles, tanto oral quanto uso tópico. Tem que ser controlado. Por exemplo, você vai montou o seu plano de skincare. Tem 10 produtos e todos eles têm uma carga grande de antioxidante. Não é muito adequado, por isso que tem que conversar com o profissional, montar o skincare olhando blogueiros na internet, não vai dar certo. Não é específico para sua pele. A farmácia tá cheia de produtos, centenas e milhares, e passou uma semana, já tem mais um monte novo. Qual que é bom? Qual que não é bom? É o caro que é bom? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o baratinho que é bom. A gente faz o sérum aqui melhor do que esse bem caro que é na farmácia. O sérum de vocês é excelente. O meu sabonete é daqui. O sabonetinho aquele da esponjinha, fantástico. Minha pele é muito oleosa. Sim. E eu custei achar um sabonete que realmente limpasse a minha pele e tirasse a oleosidade com intensidade. E aqui foi maravilhoso. Ainda tem esse formato aqui, que ele ajuda a limpar de maneira mais forte, mas ele não é abrasivo, então não vai machucar a pele. Dani, e é verdade, viu? Tem hora que ele vai tomar banho, ele entra antes de mim. Aí, gente, o Rodrigo tá demorando, ele demora no banho. É um ritual. Eu chego lá, ele tá com esse negocinho, com essa esponjinha no rosto. Aqui, ó, ele faz a espuminha, aí começa. Faz. Todo espumado o rosto. É relaxante. E eu já não posso usar, porque eu tenho rosácea e a minha pele é muito sensível. Muito sensível. Eu tentei usar uma vez, eu amo também a espuma, mas eu só posso passar espuma, porque eu... Muda os ativos, específicos para sua pele, mais calmantes, e aí que não seja tão abrasivo assim, né? A dermatologia, ela é isso também, né, Dani e Rodrigo? Ela tem que ser personalizada igual a nutrologia, igual a gente manipula os ativos que os pacientes têm deficiência, muitas vezes o skincare tem que ser personalizado para aquela pessoa, né? Tipo, é uma vitamina C de uma marca, às vezes o ácido hialurônico com densidade de outra marca, ou uma concentração diferente, eu não sei se existe isso no ácido hialurônico, mas personalizar é muito importante, individualizar, né? Sabe o que a gente pode falar agora? Um básico, apesar de a gente saber dessa importância da individualização, dá pra gente dar umas dicas gerais pro pessoal. Sim. Skincare, da criança ou pro adulto, o que que é? Uma limpeza adequada,
Você precisa de um sabonetinho específico para sua pele, mas uma limpeza é muito importante. Assim vale para o cabelo. O cabelo tem que lavar todo dia, tá? Aí se usar um shampoo muito Todo forte, dia, não é um dia sim, um dia não. Eu tenho essa crença desde pequena, que então um todo dia sim, um dia. dia não. Por quê? Porque a maioria dos shampoos, ele serve para uma pele mais tropical. É uma pele mais oleosa, a nossa raça brasileira é muito misturado, né? Então os nossos shampoos, nossos produtos, eles são mais fortes, eles vão deixar tanto a raiz quanto o fio seco, sem a película de óleo, que é o Sim. que protegeria, que traria hidratação. Então você vai ter que usar um shampoo específico para esse cabelo. Se o seu cabelo não é tão oleoso assim, senão a ponta vai ficar quebradiça. Aí você tem que ir lá e tacar creme. Taca Aí creme. põe o shampoo para tirar a oleosidade, taca o creme para colocar a oleosidade. Meu É isso. cabelo, meu Limpar. cabelo é Corpo super também, né? seco. Todo mundo Limpeza fala. adequada, tanto da pele quanto do cabelo. Uhum. Segundo, hidratação. Aí você pode partir por hidratantes mais leves, um sérum, tá? Um sérum pode colocar um antioxidante dentro já para poder proteger a pele. Acho que vale a formulação. Ou pode ser algo mais emoliente, um creme mais pastoso, aquele que traz uma pele seca, ele seria uma boa opção. E a partir dos 30 anos, vamos colocar mais ou menos, quando aparecem alguns sinais da idade, a gente pode começar a usar ácidos noturnos. Um ácido glicólico, um ácido salicílico, um mandélico, a tretinoína, que é o melhor anti-aging que existe, tem ação anti-inflamatória, antimicrobiana, com o tempo melhora a produção de colágeno, faz turnover, que é a renovação da pele, e aí isso melhora até aquelas ruguinhas finas e as manchas. Então, tretinoína é excelente, É aquela é o pomadinha que melhor. você compra na farmácia mesmo, né? Que você manda manipular também. Também Eu dá pra gosto de mandar é. manipular a tretinoína com os meus pacientes porque eu coloco dentro ativos complementares. É uma pele madura, mas ela tem tendência a ser sensível. Então, vou colocar alguns ativos mais acalmantes Sim. e antioxidantes. Não, é uma pele mais madura, grossa, espessa, que precisa de uma carga maior de ácido. Eu posso colocar a tritinina com outro ácido junto, Nossa, para é facilitar a entrada dele. Então, manipulado manipulado é maravilhoso, né, pra excelente. pele. E aí de manhã passa o protetor solar E o e filtro acabou. solar? Pronto, encerra com filtro solar. Esse é o básico. Limpeza, Tá. hidratação, filtro solar para todas as idades. Tem um específico para criança, específico para adulto. Algum com cor, se você gosta de tampar ou alguma imperfeição. E o ácido noturno a partir dos 30 anos. Porque hoje até a luz acaba, você precisa colocar o protetor solar até por causa da luz, né? A luz azul, principalmente, ela acaba tendo esse impacto maior. Tem uma luz A azul. luz azul atrás. aqui, A ó. luz azul. A gente É tá pouco com a luz azul, tempo, mas aqui no, pouquinho tempo, mas essa é. luz fluorescente ela tem uma ação maior no envelhecimento da pele. Eu tenho um paciente dentro da clínica que ele é mais carequinha, homem e bem branquinho. E aí ele fala que dependendo do lugar que ele trabalha, se for um home office não tanto, mas quando vai no escritório, uma luz intensa, termina o dia vermelho. Vermelho. Olha, A sensação de queimado. Nossa, pegou sol, pegou como se tivesse pegado sol. Como se tivesse pegado sol, uma pele super sensível. Doutor, vamos falar de melasma, porque esse Manchas. é um assunto bem que a mulherada. Eu peguei um pouquinho de sol, já manchou. Mancha. é uma das coisas que eu falo para os pacientes, que a mulherada que esse negócio de implante hormonal, chip da beleza, que não existe, que a gente falou em outro podcast, tomar muito cuidado, por exemplo, com a gestrinona, que quem tem predisposição pode precipitar melasma. E ela é difícil de sair, né? O melasma não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. É uma doença da pele, a gente pode chamar assim, que ele tem controle. Você vai controlar o melanócito. Pense que o melanócito é a célula que pinta a nossa pele com a melanina. E no caso do melasma, o melanócito é o seu amigo irritadinho. Um ariano irritadinho, sabe? Você é ariano? Nossa, virginiano, você imagina? Virginiano. É um amigo irritadinho. Se você irrita esse melanócito por luz, por calor, por estresse, por lesão mecânica, fazer um tratamento, um microagulhamento muito profundo, qualquer irritação nesse melanócito faz ele produzir melanina na tentativa de proteger a pele. E aí isso mancha. E depende muito do fototipo da pele também, né, Rodrigo? Por exemplo, eu não tenho melasma, Dani, mas eu tenho um fototipo
Eu fico muito moreno mesmo, eu pego cor muito fácil. E aí qualquer coisa, ó, tá vendo aqui? Um risquinho no meu braço? Isso aqui foi no trinco da porta da clínica. Então qualquer coisa, a minha pele mancha, fica com uma mancha escura, né, Rodrigo? Inclusive quando a gente fez o peeling, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, manchou meu rosto e tal. Não é, minha pele pigmenta muito. Graças a Deus do peeling, o Rodrigo sabia o que estava fazendo e A ficou gente fez um ótimo. peeling superficial, Sim. mas ele tem uma tendência para hipercromia pós-inflamatória. Eu fui muito cauteloso de entender o endpoint, fui até antes do endpoint para ter certeza que não ia machucar a pele dele. Uhum. Manter superficial. Mas ainda assim, como a pele dele é muito sensível, apesar de ser homem, a pele dele não é tão oleosa, Minha pele é muito seca. a pele seca, mais É. sensível, acabou nos primeiros dias pigmentando. Mas não fiquei desesperado, porque eu sabia que aquela Sim. pigmentação era temporária. A gente estava usando um monte de antioxidante em casa, e aí ela ficou melhor do que antes do Do que peeling. antes do peeling. Tem alguns procedimentos que eu não posso fazer, né, Rodrigo? Tipo, microagulhamento eu posso? Corre risco de Que é manchar? essa agressividade muito Agressividade. grande. Um laser ablativo, CO2 ou laser erbium, que é o ablativo é o que machuca a pele. Uhum. Tem laser que não machuca. Os que machucam a pele ou aquecem muito a pele, um microagulhamento mais profundo, Aquele que vai queimando, gente, fazendo um monte de pontinho assim, que faz aqui na o pálpebra. jato de plasma, um peeling profundo, médio profundo, para esse tipo de pele, pele morena, ou que tem tendência à hipercromia pós-inflamatória, Mas não melasma é não. muito... Olha aqui, Quem Daniel. tiver melasma pode fazer esses. Ó, Não. isso aqui foi na panela lá em casa, né, Rodrigo? Encostei e manchou. Como Manchou. saber se você tem hipercromia pós-inflamatória? Se você encostou na panela ou algum bichinho te picou e ficou manchadinho, é porque você tem essa tendência. Não é que não pode, não é adequado fazer procedimentos muito invasivos, que vão machucar muito a pele, porque pode manchar. O melasma é isso. Se machucar muito a pele, ele vai aparecer. Você pode esquentar a pele com laser para tratar o melasma, usando um Lavian, por exemplo? Pode, Foi, eu tirei o mas meu. a energia tem que ser controlada, tem que ser uma energia Uma mais energia baixa, baixa. tem que fazer várias sessões, tem que ter muita cautela. Porque eu achava que o melasma era depois que você engravidou, apareceu o Não. melasma. Eu tenho essa crença. E eu acho que a maioria das mulheres também tem, que quando Ação engravida, hormonal. a pele mancha. Fica. Parece, né? Todas as Surge. mães, pode ver, elas têm aquela. A linha. Tá amamentando A linha Linha alba. alba a linha. aparece assim como no melasma, é a ação hormonal em cima do melanócito. Pode acontecer, E o mas Lavian. é reversível. É reversível, né? Eu tirei os meus com laser, mas eu fiz uns lasers mais fortes na Ucrânia. Elas são ótimas em essa parte estética. Eu fiz Como é que é a uns. medicina lá, Daniel? Nossa, é maravilhoso. É bacana? Elas são maravilhosas. Porque a mulher ucraniana e a russa, né? Elas são russas. Elas cuidam muito da pele, elas cuidam muito da estética, tanto até mesmo? o jeito de se vestir, enfim, Olha elas só. são muito. Elas são muito bonitas, mas elas gostam também exagerados, tá? É? Boca exagerada, é tudo. A técnica de preenchimento de boca russa, o palitinho russo, que eles falam, é sempre uma boca bem Bem volumosa, volumosa. e bem exagerada. Ah, elas gostam bastante, mas tudo de tecnologia de primeira existe lá e todas elas fazem, é muito legal. Eu Olha só. adoro. Tem até uma massagens, essas coisas, elas gostam bastante dessa parte estética. E você foi usando os produtos também, tópicos, para ajudar. Pra Hoje ajudar. deve usar ainda para manutenção do Sim. quadro, né? Sim. Mas depois que eu tirei também nunca mais apareceu. Aí só que eu fui pegar um sol, eu passei protetor, mas não passei o da Madá, que é o nosso, a gente tem um que a gente fez. Eu passei Que é outro, ótimo. que é ótimo, né? Ele deixa essa pele mais seca, mate, tem ácido Quando eu vou hialurônico. correr, inclusive, o Rodrigo vem com ele e E passa no meu passa, rosto. ele é maravilhoso. Bastãozinho. É, bastãozinho. Eu amo. Amo. É, eu também amo. Como a porque minha ele não pele deixa a pele oleosa, oleosa, ele né? tem um efeito Mate. primer, Aham. mate, incrível. Eu gosto Eu bastante. gosto bastante também quando eu vou treinar. E ele não mancha, não fica suando. Não. E o Lavian, você comentou do Lavian. Hoje ele é. Porque hoje você pode fazer ele no bumbum, mancha do bumbum, manchas do rosto, enfim. Lavião ou luz pulsada para mancha? Depende, né? Depende de que tipo de mancha você quer. O laser, ele vai ter ondas de ação. Uhum. A onda, o tamanho da onda é que vai determinar que tipo de foco ele vai dar. Se é água, se é pigmento vermelho, se é pigmento preto ou marrom, tá? Então, a luz pulsada tem até os filtros que você vai colocando. Uhum. Você pode colocar um filtro só para fazer um rejuvenescimento da pele. A luz pulsada ela dá um pulso de luz e você vai Sim. posicionando ele.
O Lavian, ele tem um comprimento de onda diferente. Aí tem um laser chrome, então ele vai variando de acordo com o objetivo que a gente quer no rosto da pessoa. Tá, dermatite atópica. Diga, é bom, Lavian? Porque a dermatite atópica é aquelas bolinhas que dá no braço, no bumbum, não? Pode ser isso. O laser ele pode diminuir a espessura da pele e, em alguns casos, controlar a inflamação. Então, para dermatite atópica, ele pode resolver também. Mas Tem tem outras paciente, por causas exemplo, de dermatite paciente também é importante falar. oncológico que precisa fazer uma radioterapia e aí tem uma lesão actínica. Usar o laser nessa pele, na mucosa, ajuda a recuperar essa pele. Então, tem várias utilidades do laser. Vai depender da indicação, a real indicação. E avaliar a alimentação também é importante nos casos de dermatite atópica. Exatamente. Porque existem intolerâncias Qual que é o alimentares que fator? podem precipitar a O dermatite. que está causando essa inflamação? Essa irritação da pele? Vem do intestino? Vem da alimentação? Vem do contato? Não é pra ficar sentada. Eu achava que era porque fica sentada Não. o tempo inteiro daquelas bolinhas. Ou calça jeans Não. apertada, essas Aí coisas. a foliculite. Aí Ah, faria é sentido. foliculite. A Ah, foliculite, que também melhora com laser, porque o laser ou o peeling, o uso de ácidos, ele deixa a pele fina e o pelo consegue de fato ir para fora. Então não inflama. Aquela foliculite Muito atrás do bom. braço, no no bumbum, tem muita bumbum. mulher que, por fator hormonal, fica com a pele grossa e aí tem muita foliculite na região de nádegas. Então fazer o peeling, fazer o laser, deixa essa pele um pouquinho mais fina e aí não inflama, Não ele não inflama. obstrui. É Muito excelente. Muito bom. bem. Faça pergunta, porque meu Deus, eu Não, fiquei aqui, ó. É que vocês vão falando de cada coisa, eu vou lembrando de uma coisa que ele trata em mim. Agora, eu tenho uma dermatite atópica, é a minha, daqui da barba, Rodrigo, que é bem nessa região, Dani. Aí, de vez em quando, fica inflamando, tá tipo uma espinha interna, e é na região do meu Dermatite bigode. perioral. Sim. Que me incomoda Mas bastante. isso Tem tem muito a ver fator de também com a estresse alopecia? ali. A alopecia também é alguma coisa dessas falhas que vão dando ou não? O meu aqui, o que acontece é que ela inflama o bulbo do pelo mesmo, sabe? E Pelo, aí forma tipo sim. uma espinha interna, A gente Ai, pode me fugiu o chamar nome. de alopecia ou alopecia porque caiu o pelo O naquela pelo. região. Mas ele cai Mas o porque caso inflama. dele é específico pós-inflamatório. Sim. Não, mas eu não tô falando do caso dele, porque como ele falou, eu lembrei eu vi ontem, até mandei para as meninas, a mulher aqui toda sem o Que é a cabelo, alopecia alopecia. aerata, né? Que faz, Aí a que, gente por tem exemplo, faz um buraco Um na barba. buraco Que na fica, eu barba, tive no quarto ano de medicina, fez um buraco aqui, estresse. estresse. Fez um estresse buraco ativa, o gigante. seu próprio corpo começa a inflamar por dentro, ativa a doença autoimune. E aí ele pode se manifestar ou com uma mancha, um buraco que se forma mesmo, não cresce mais, ou às vezes só até atrás do cabelo, aqui da Sim, orelha. sim. Uma margenzinha atrás da orelha. Ela não faz aquele buraco. É até mais difícil de diagnosticar, mas existe também manifestações diferentes de tudo isso. Tem uma alopecia fibrosante que atinge mais a região da frente, que é frente. por tração, às vezes acontece isso. Então tem vários tipos. Por isso que o exominopdia não é para todo mundo, tem que ter um diagnóstico correto. Aquilo que você estava perguntando da polêmica do minoxidil, Dani, é avaliar risco cardiovascular do paciente, porque como ele é um vasodilatador, aí paciente cardiopata precisa de uma avaliação do cardiologista para ver se pode usar ou não, porque pode alterar a pressão, enfim, pode atrapalhar o sistema hemodinâmico do paciente. Tem outro também que a gente faz bastante aqui, que os homens pedem, que é o Finasterida, não, tem um outro Tadalafila. também, Tadalafila. O Tadalafila também Tadalafila. pode dar isso ou não? Tadalafila é um vasodilatador também, só que ele é usado para impotência sexual, né? Sim. E é um inibidor da fosfodiesterase 5. O que ele faz? Ele vai aumentar a produção de óxido nítrico, vai abrir o vaso para chegar mais oxigênio, entendeu? Tem muitos pacientes sapecas que ficam usando Tadalafila por conta, e aí isso é perigoso. Então, porque mas eu vi que a gente fez alguns para treino. Porque é isso, eles As pessoas estão para ir treinar. porque vai vasodilatar e aí acreditam que chegando mais oxigênio no músculo vai melhorar o desempenho. Mas não existem estudos grandes com isso. Sim. Mas a Tadalafila tem um efeito vasodilatador, que aumenta a produção de óxido nítrico. Só que vasodilata o pênis, vasodilata a musculatura do braço, a musculatura da perna, então chega mais oxigênio em tudo. O povo chega doidão aqui. Vai vendo. Pra pele Pra não faz pele. diferença nenhuma, Nenhuma. Tadalafila, não.
Nesse mas caso, não. só pra... O minoxidil faria diferença. Faz, né? Ele tópico, a gente pode usar em quase todo paciente, porque ele não tem uma absorção sistêmica, mas quando vai usar oral ou injetável dentro da dermoterapia, no capilar, a gente aplica diretamente ativos de crescimento e minoxidil, aí tem que ter essa investigação, é só o médico que pode prescrever. Não, e pensando nessa questão de vasodilatação para melhorar desempenho, uma coisa que é mais segura, muitas vezes mais fácil, é manipular o aminoácido L-arginina. A L-arginina ela tem um efeito vasodilatador, ela aumenta a produção de óxido nítrico. Inclusive, ela é usada até para pacientes oncológicos que estão em estado de desnutrição grave, que eu preciso fazer essa pessoa ganhar massa muscular. Eu posso usar a L-arginina. E aí, às vezes, eu mando manipular 2 gramas, 2,5 gramas para o paciente usar. Inclusive, eu até fiquei feliz conversando com o farmacêutico que a L-arginina por si só ela tem um sabor mais amargo. E ele falou que vocês conseguem aqui consegue, deixar né? ela não tão ruim, porque uma vez a gente mandou manipular, ficou muito amargo, né? Eles têm agora alguns como é que eles falam? Saborizante, será alguns que é essa palavra? sabores, mas não é transferência, eu não sei como fala. As farmacêuticas que elas sabem explicar melhor isso. Mas a gente consegue alterar os sabores, inclusive a gente consegue, que nem pra vete, a gente consegue colocar gosto de churrasco, bacon, essas Olha. Que coisas. legal, Pra que você, atrai mais. que atrai né? mais, que é um O Snow ia biscoito. adorar. E a gente, quando você... Essa goma também, ela não era muito boa no começo. Aí a gente foi alterando e ficou... Hoje ela é muito gostosa, saborosa. Esse é o Verisol com ácido hialurônico, né? Se eu não me Verisol com engano. ácido... Isso. Excelente, mantém ali a base do colágeno e o ácido hialurônico para manter a pele hidratada. Tem ação antioxidante leve do ácido hialurônico. Gosto bastante na associação, né? Tá fazendo um Sim. tratamento, associar essa gominha seria fantástico. Doutor Rodrigo e Dani, como que o Instituto Sou Mais ainda não tem essa gominha lá para os pacientes? Ah, olha só, Né? Dani, já Eu vamos também mandar. quero saber. Vamos mandar para lá. Vamos mandar essa gominha O pra lá, Rodrigo porque tá o comendo chocolate também é legal deixar lá para É legal, os Dani. pacientes. Eu tenho né? usado muito os ácidos aqui deles para poder tratar os meus pacientes com os Sim. peelings, gosto bastante. Inclusive o retinol que vocês mandaram, ele se adapta ao tom da pele, uma absorção incrível. O paciente sai como se estivesse com uma basezinha. Eu lembro que o Muito primeiro bom. dia que a gente foi lá, você reclamou, né? Você falou assim, eu tenho um aqui, mas a cliente sai com o rosto todo amarelo. Ela sai Me Paciente mandaram outro dia uma saiu vez com o rosto verde da clínica. Meu verde. Deus. verde. E o outro mandou amarelo. E aí, não tem problema a cor. Não é a Sim. cor que vai definir a eficácia do tratamento. Mas a gente, como paciente da estética, a gente quer sempre proporcionar a melhor experiência Melhor possível. Como O que a menos de pessoa sai dor da possível, clínica? o máximo conforto possível, o pós mais tranquilo possível. Então a pessoa sai da clínica, vai na rua, vai se expor, ninguém vai gostar de ficar com uma Ficar máscara é. verde. Por mais que ela saia da clínica ali e vá pro estacionamento lá, ela vai ter que esperar o carro dela vir, né? Ela vai sair Sim. com o rosto todo pintado de verde. Não, aí você não sabe, eu cheguei aqui, eu fui direto, né? Eu quero ver a máscara, como é que vai ficar antes de você mandar pro doutor. Põe aqui, deixa Põe eu ver aqui, como é que deixa eu ver ficou. como vai ficar. Elas mostraram, elas Ficou espalharam excelente. bem e não ficava. Eu falei, Ficou então excelente. Tá, vou mandar pro E doutor. fazendo até o uso do retinol nesse sentido, preparar a pele com a prescrição do manipulado em casa, deixa a pele mais fina e para receber o peeling que a gente faz lá no consultório, que é um ácido mais concentrado, recebe com mais potência. O resultado é mais rápido, vai fazer menos sessões e fica mais bonito, Fica fica mais mais bonito. clarinho, fica mais hidratado. Então tem que associar, sempre Sim. associar tratamentos. E uma das dúvidas, assim, que as mulheres têm bastante, é que quando elas começam a fazer a reposição hormonal, sai muita espinha. O que eu sei que tem alguns manipulados que a gente toma junto para não sair a espinha, mas você que também deve atender muito esses casos, aquelas espinhas horrorosas nas costas, no rosto. Uhum. O que fazer, doutor? Primeiro, tentar trabalhar em cima da prevenção disso, Uhum. revisar a alimentação, hábitos de vida em cima dela, A dose do hormônio a também. dose do hormônio. Aí, do ponto de vista da estética, que a gente pode pensar ali da manipulação, usar alguns ativos que vão deixar a pele mais seca, sejam eles ácidos, propriamente ditos, ou alguns ativos mais leves, como um zinco, PCA de zinco, que deixa a pele mais matizada. Ou de fato quando começa a aparecer a acne, e aí tem que fazer um diagnóstico. Essa acne ela tá grande ao ponto de precisar usar um antibiótico, ao ponto de precisar usar um Roacutan, que é a isotretinoína, a forma oral da medicação.
passou a acne, ficou a mancha, já tá no período pós, um laser, ativos clareadores. Então, para cada fase tem Uma espironolactona. que é o que ela falou, né? Tem os manipulados que Exatamente. vão ajudar a evitar Isso. É o que eu isso. tomo. Porque senão eu fico Excelente. cheia de espinha. Uma coisa que eu já aviso para as pacientes que às vezes têm acne com hormônio, eu falo, a espironolactona ela demora até 30 dias para começar a fazer efeito. Então você vai começar a usar, você não vai perceber de imediato. Imediato. Fique tranquilo que vai demorar um pouquinho para poder fazer efeito, mas depois faz. Faz, aí. Faz. Serenohappens também, que é ótima para isso, para ajudar na questão de acne, né? Quem não poderia usar, às vezes, um diurético, né? Que espironolactona é um diurético, Sim. usa Serenohappens. Excelente. Tá. Bem mais natural. Doutor, me fale tudo que você tem hoje de tratamento na sua clínica, o que você faz. Que essa mulher sai linda. Ele não demais. contou, E Dani, eu que ele tenho tem que- uma eu depois- clínica. Você eu acredita? eu tenho. Não falou, não não falou, fez, né? não fez propaganda. Tem uma clínica, Depois eu quero que inclusive, você faz com o alguém vídeo aqui, e ó. traz. Aham. Não, a clínica é dos dois, tá, gente? Então, um atende corporal, todo A saúde, nutrologia. nutrologia interna e o Dentro outro pra cuida fora, de dentro pra E eu fora, vim de fora para dentro. fora pra dentro. Eu gosto de trabalhar tanto os tratamentos faciais quanto os tratamentos corporais. E é muito legal porque eu preciso tratar um cabelo. Eu jogo meu paciente para ele para identificar alguma deficiência metabólica, ou hormonal, ou algum distúrbio, de carência de vitaminas. Então a gente tem Intestinal. esse link, inflamação, Inflamação. intestino, a pessoa tá com desregulação de alguma coisa, então já consegue fazer esse link. É a mesma coisa com flacidez. Tá flacidez por quê? Tá com pouco músculo? Tá perdendo Acontece gordura? muito isso. Tá envelhecendo mal? Faz esse link sempre. Então, nossos pacientes acabam tendo mais resultado por conta disso. É um cuidado de dentro para fora e de fora para dentro. Amo trabalhar com cuidado básico, montar um skincare adequado para essa pessoa se cuidar em casa. Eu acho que isso faz diferença grande. Mas um tratamento só nunca é suficiente. A gente tem que combinar tratamentos. Então, eu gosto muito de associar tecnologias, o cuidado básico, tecnologias e procedimentos. As tecnologias, eu indico o que o paciente precisa. Então, dificilmente eu vou comprar um aparelho para ter ali, e todo mundo vai usar só esse aqui. Não vou deixar meu paciente refém disso. Sim. Não, tem gente que não precisa usar uma radiofrequência microagulhada. Eu vou ter que forçar isso. Não, então o que você precisa? Vamos fazer uma anamnese? Eu faço uma atividade legal. Tem a minha salinha de procedimentos, porque aqui eu estou distante conversando contigo Sim. na mesa médica. Como é que eu vou ver de fato? Você está me queixando. Aí a gente vai junto lá, fica na frente de um espelho gigante, com muita luz em cima. E aí eu do seu ladinho ali atrás, puxando, Meu mostrando, você me Deus. mostrando, doutor, é aqui, aqui, aqui. Então a gente consegue ver. Não, quando vem aquela luz branca que você olha e você fala, Jesus, Mostra deixa eu tudo. sair, a gente sai correndo. Mostra tudo. Mostra tudo. E ali você vê o que a pessoa realmente precisa. Às vezes está pensando que é uma coisa, mas não é. É outro totalmente diferente. Totalmente diferente. E ali eu começo a indicar. A tecnologia eu trago para a clínica. E aí os produtos que a gente pode fazer ali dentro. Toxina botulínica, o Profile, o bioestimulador, o microagulhamento com ativos clareadores, hidratantes, o peeling, enfim. Tudo em cima isso disso. você consegue Tanto fazer facial quanto corporal. O corporal. preenchimento facial, corporal. Gosto muito de fazer preenchimento de glúteo. Existem técnicas hoje muito seguras. Faz o ácido hialurônico para poder dar mais volume ali em volta do lado do glúteo, na depressão trocantérica, que esses glúteos ficam meio quadradinho. Ou quer deixar ele mais empinado, ou quer deixar ele maior mesmo, porque acho que tem um glúteo pequenininho. Tá caindo, tá ficando Isso flácido. que ajuda pra não ficar aquela pele. Porque eu vejo, eu tenho umas amigas minhas que elas têm o bumbum lisinho. Eu falo, ela fez alguma coisa. Com Porque certeza. tem celulite aqui nas pernas e na bunda não tem. Eu falo, não tem como. Às vezes acontece por fator genético ter isso, mas Mas os é raro, procedimentos fazem. Não, elas fizeram pra Eles, Com certeza. você reorganiza a estrutura da pele. Tá. E aí consegue corrigir a celulite, essas imperfeições e irregularidades. Dá pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E doutor Rodrigo, o que você consegue fazer de tecnologia lá na sua clínica? Conta pra gente. A maioria das plataformas de laser, eles já trazem combinados. Eu gosto de usar a plataforma, porque eu já consigo ali, num aparelho só, ter tecnologias diferentes dentro dele. NDI, luz pulsada, ou a gente começa a usar um Erbium, um CO2, que é mais ablativo. Então, tem esse conforto. Tem ultrassom microfocado, que pode ser o Traformer, o Eros, o Liftera, o Tera. Ai, maravilhoso. Ele vai dentro da pele, ou queimar gordura ou produzir colágeno. Uhum. Tem radiofrequência microagulhada que a gente pode fazer para poder produzir, faz várias agulhadinhas e joga calor ali. Tem um endolaser que eu amo de paixão, tem um poder incrível para derreter gordura,
Muita coisa dá pra fazer. Muita consegue fazer coisa tudo? legal. Tudo. Dá Que pra bom. fazer tudo. Eu vou ficar lá um mês com Tem vocês. que testar alguns desses aí ainda, Ah, Dani. Eu não nossa. tive experiência com alguns desses aí ainda. Sempre com muita calma, Sim. cautela, fazer uma coisa por vez. Esse é o segredo de a gente conseguir atingir uma beleza natural, Natural. de verdade, e sem precisar se arrepender disso. E é isso que é o bonito da medicina estética, quando bem feita, né? A pessoa olhar pra você e falar assim, o que que você fez? Você tá mais fez? bonita, mas a pessoa não consegue identificar. Essa É? tendência me chama medicina regenerativa, que é essa tendência Essa nova, tendência você nova. buscar a sua naturalidade, seu corpo do jeito que ele é, trazendo naturalidade e jovialidade. Tanto que teve algumas famosas que elas fizeram a reversão e ficaram muito mais bonitas, tirando. A GK, né? Um exemplo, ficou linda. A Ficou GK tá linda, ela tá linda, linda demais. linda, A linda, Luísa linda. Sonza também, Super equilibrado. super bonita. Eu vi que algumas ficaram. Vamos colocar as perguntas dos internautas, porque senão a gente vai ficar aqui. Vai falando, né? Falando bastante. E aí, doutora, o nosso podcast chama Doutor Pode, porque geralmente, né, a gente, doutor, pode. Pode isso, com Pode isso, aquilo. pode isso. Raquel, quais são os procedimentos iniciais básicos para começar Pele 30 mais. 30 mais? Pele 30 mais, a gente começa a pensar em perda de colágeno, vamos poder falar. Já começa algumas manchas, algumas rugas e colágeno, alguns sinais de flacidez. Eu investiria da toxina botulínica, que tem um efeito rápido, não é um dos procedimentos mais caros e dá uma impressão muito legal de jovialidade no olhar, No olhar, né? tá? Tanto para o homem quanto na mulher. Eu investiria num banco de colágeno, pelo menos uma vez ou 2 vezes ao ano, fazer uma construção ou com tecnologia ou com bioestimulador. E tomar cuidado com os cuidados em casa. Isso que eu ia falar agora, ó, ela tá perguntando aí, ó, de cuidados iniciais básicos. Eu acho que ela tá querendo dizer Procedimentos. skincare, não é não? Procedimentos. Ah, procedimentos, é verdade. Procedimentos. É. E do skincare, o que seria um skincare básico? Aquilo que a gente citou mais cedo. Ah, Vamos revisar. Limpeza adequada, específica para o seu tipo de pele. A hidratação, que também vai ser específica para pele seca, sensível ou mais oleosa. O filtro solar. E aí, no 30 mais, a gente pode começar a adicionar um ácido noturno. Entendi. Mas limpeza, hidratação e o filtro solar são os básicos. Eu sou tão sensível, Dani, com dor, com pele, enfim, que até um ácido leve noturno eu não consigo usar, né, Rodrigo? Eu não consigo dormir porque fica pinicando o meu rosto. Eu acordo de madrugada o tempo inteiro, eu não consigo, né? No meu caso, é porque a pele dele é seca e sensível. Sim. No É meu muito caso, seca. tem a pele bem oleosa. Não é para vocês repetirem em casa, mas o que eu faço, por exemplo, eu intercalo a cada noite um dia tretinoína e um dia o ácido glicólico. Nenhum dos dois ele conseguiu tolerar. A pele dele ficou muito sensível, não conseguiu. Eu não consigo dormir, fico acordando, porque fica coçando, sabe? Mas você tem a pele ótima também. Aqui tá Era lógico, com lá tri- tem um doutor em casa, Estamos né, que não vai trabalhando ter. com outras formas. O filtro solar dele tá sendo mais rotineiro, antigamente ele não usava tanto. Eu uso muito agora. Eu fiz questão de Certinho. colocar um filtro com corpo que ajuda mais ainda na proteção. Sim. Investimos em bons hidratantes, né? A gente está usando várias manipulações aqui da Madá para repor as vitaminas dele, então a pele vai ficando com mais qualidade. Tem a gominha em casa, não tem na clínica, mas tem em casa. Então isso vai melhorando cada vez mais. Vamos para a próxima. Thaís, existem remédios tópicos ou orais comprovadamente eficazes para evitar o aparecimento dos cabelos brancos? Existem. A gente pode, sabe a melatonina? Uhum. Ela pode ser um ativo muito eficaz na estimulação do melanócito, e isso volta a ter a cor do cabelo. Tem uma E precursora, tem uma né? ação incrível como antioxidante. E tem o Greyverse, se eu não me engano, esse é o nome dele. Sim. Que ele tem um mecanismo de ação quase parecido com esse ativo da melatonina, que também vai conseguir fazer essa ou reversão do fio branco ficar preto, ou evitar com que esse preto fique branco. Que fique branco. Na verdade, a gente estava com alguns produtos aqui que você tomava e Se eu me ele engano, não esse nascia. aqui, ó, é o Greyverse. o Greyverse, inclusive. e ele não nascia o cabelo branco mais. E O Greyverse ele porque faria isso. Para nós, mulheres de 40 a mais, vai criando aqueles cabelinhos brancos, chatos. Então, você começa a tomar esse manipulado e ele não cresce mais esse cabelo branco. Graças a Ele Deus, pode pra mim, fazer resolveu. isso. Existem sim. Pode né? auxiliar, né? Uhum. Mas prestar muita atenção, Dani, em sono, estresse, qualidade de vida, porque
Não adianta, às vezes, a gente manipular algo e a pessoa ficar com um estilo de vida extremamente ruim, porque daí não vai ter um resultado. O Gymplast também, né? Ele também tem essa proposta de prevenir cabelos brancos. Não é que aquela pessoa que tá com o cabelo todo branco, ela vai tomar o Gymplast e esse cabelo vai escurecer. Vai O escurecer. Gymplast, ele é inicialmente usado para celulite, mas observou-se em alguns estudos que ele tem uma ação também antioxidante. Então isso tem uma proteção aí no bulbo do cabelo e aí evita com que ele fique branco. Ele age na superóxido Ele desmutase. ajuda na celulite, eu não sabia. Ajuda na celulite. Ah, vou mandar produzir. Vou mandar pôr na fazer comida. Protege o cabelo e trata a celulite E ainda. trata Olha a só, celulite tomar ainda? banho Nossa, de Gymplast. Dá pra pôr na água? Próximo. Flacidez no rosto, o que Flacidez no rosto, o fazer? que fazer? Muita coisa, flacidez por quê, né? Identificar de novo, a estrutura profunda, a estrutura superficial, a pele que tá perdendo o viço, a qualidade. Se for profunda, a gente tem que construir pontos de sustentação. Se for na camada média, eu tenho que colocar algum produtinho ali para mais colágeno, para hidratação. Se for superficial, fazer um tratamento tópico, fazer um laser. Então, vai depender dos estágios dessa flacidez e a causa dessa flacidez. Mas, basicamente, você tá sentindo o rosto ficar flácido? Lembra? Puxa aqui. Puxa. Se você puxou e ele veio, melhorou aqui na frente os sinais da flacidez, provavelmente você tem que fazer algum procedimento. Só um cuidado de skincare não vai ser suficiente. Não. E aquela pelinha em cima do olho, que é Blefaroplastia. Blefaroplastia. Nome difícil para tirar a pelinha do olho. do olho. Tem um fator genético enorme. Tem gente que com pouca idade já tem um excesso de pele, e aí, às vezes, até a anatomia, a sobrancelha caída aqui Cai. do lado, a pessoa nem tem tanta Olhar pele, triste, né? Sim. mas o olharzinho triste faz com que seja necessário fazer uma cirurgia ou uma técnica para fazer o Fox Eyes, para abrir o olhar, Abrir o né? olhar. Tecnologias podem ajudar a renovar essa pele nessa Sim. região, a flacidez nessa região. Sim. Fazer um jato de plasma, um laser ablativo, um peeling mais profundo nessa região, às vezes pode ser uma boa opção. Mas quando o paciente já tem um grau de um excesso de pele, não só a flacidez, que é uma pele mais mole naturalmente, Sim. mas já tem excesso de pele grande, eu mando direto pro cirurgião, tira essa pele e aí depois volta comigo pra gente fazer a manutenção. Então, estica esse lençol primeiro e aí depois ajuda a cuidar do lençol. Tá. Próxima. Acabou? Acho que é isso. Ou eram esses três? Então, falando sobre esse assunto, como que você falou sobre a. Gente, até me deu um branco agora. Que eu queria fazer a pergunta antes do Não era da Blefo da que você tinha Blefo, que falado? eu tinha perguntado. Ah, do Fox Eyes. Isso já saiu de moda ou ainda tá? Não, ainda tá em Dizem que não moda. se sustenta, né? Tipo, não dura muito. Depende da técnica. Fox Eyes, o que a gente chama, é a técnica de levantar a sobrancelha, o olhar. A sobrancelha na mulher, no que a gente vê hoje no nosso continente, a nossa beleza aqui, é a sobrancelha um pouco mais alta à margem do osso. No homem, ela tá bem em Bem cima em do cima. osso, então a sobrancelha é mais reta, Sim. que dá uma impressão de um olhar mais sério, masculino, de força, de controle. Na mulher, esse olhar mais aberto Ah. traz jovialidade, O meu traz é meio uma torto. leveza. Não, O meu, um fica diferente do outro, eu fico olhando assim, Não, uma coisa tá não parece. torta aqui. imagina. Então você Doutor. percebe que ele é mais alto. Obrigada, olha, foi maravilhoso a nossa conversa. Com certeza a gente vai voltar várias vezes, Opa, porque fantástico. É muito gostoso é muito falar. A gostoso gente tem uma falar. troca, você vive muito isso, viveu muito isso. Com a farmácia a gente vive muito isso também. A gente tem uma troca lá dentro, inclusive os nossos pacientes, deu para escrever bastante coisa usando aqui. Esses cuidados são fundamentais, São tanto fundamentais. os que a gente come e ingere, coloca embaixo da língua, quanto os cuidados tópicos são muito importantes. E aí trazer esse conhecimento aqui em relação aos procedimentos, o que fazer, quando fazer, pode fazer, eu acho que a gente consegue casar bem. E aí ainda a parte Um nutrólogo maravilhoso. nutrológica, metabólica, né, de dentro para fora, é sucesso. É sucesso. Não, você sabe que eu trouxe ele. Quando eu conheci, eu falei, gente, esse doutor, eu preciso trazer ele comigo. Por quê? Eu sou a parte do público que faz aquelas perguntas que você pode imaginar, todas as perguntas. Só que ele tem toda a parte de embasamento, todo o estudo que ele tem. Ele é uma pessoa super inteligente, ele traz essa troca com os médicos mesmo para falar. E assim, é maravilhoso porque ele tem esse embasamento. Então, eu falei, nossa, foi muito legal a nossa parceria, eu agradeço muito. Eu fico muito A feliz. gente Eu fico muito feliz de tem estar uma dividindo esse troca muito projeto legal.
esse projeto que era um sonho um teu sonho. e tá fazendo parte disso com você. A troca que a gente tem é muito leve o nosso papo aqui com os convidados, né? Convidados também escolhidos a dedo, isso é muito Sim. gostoso. E eu aprendo muito aqui também, Dani. Tem muitas coisas aqui que o convidado, aquilo que a gente estava falando no outro podcast, né? Que o convidado traz coisas que são interessantes, reflexões diferentes, posicionamentos diferentes. Então tá sendo muito bom para mim, de verdade mesmo. Tá sendo um Obrigada. prazer estar aqui com você sempre. E voltem sempre vocês dois, porque não, ele vai ficar comigo, né? Mas Ele você tá aqui tá aqui sempre. sempre. Volte sempre, doutor Rodrigo, assim, eu Obrigado. quero também ir lá fazer umas coisinhas. Vamos cuidar Cuidar. da pele. Esse é o Sim. foco, cuidar. Obrigado. Obrigada, Fico muito viu? feliz pelo convite. Me senti em casa mesmo. Deixe seu... Comecei meio nervosinho aqui, mas eu fiquei muito E o seu Deixe tranquilo. seu arroba, né? arroba. Meu Instagram, do DR Rodrigo Griel. Griel. G-R-I-E-H-L. A gente vai deixar também ali na página. Vai estar escrito aqui embaixo. Vai tá Qualquer coisa me escrito. procura no Instagram do Sim. Neto, que vai estar lá minha carinha também no feed Lá nas dele. minhas Feed fotos, dele. nos meus vídeos, ele tá sempre no Tá meu Instagram. sempre Meu lá. digníssimo, meu sócio, meu companheiro de Ah. vida. Não, vocês são... Gente, é brincadeira. A beleza deles é, assim, demais. Quero agradecer vocês também por ter participado, por estar acompanhando com a gente. Mande as suas dúvidas, suas questões, tudo para os nossos médicos maravilhosos responderem. Curtam, comente, Compartilhe Envia, com quem você acha que compartilha. pode Participe, aprender né? alguma coisa, que pode, que tá precisando de um tratamento, que tá vivenciando isso. Compartilha, manda, a gente consegue já ajudar de alguma forma. porque a intenção do nosso programa, do nosso podcast é trazer informação para vocês, informação com qualidade, você vê, né? E passar essa credibilidade também para vocês em relação a tudo que está se usando hoje, de Que tem de manipulado, novo, de produtos, inclusive na parte estética, a gente quer trazer bastante essas informações. Então, galerinha, muito obrigada a vocês todos. Muito obrigado a vocês. Gente, muito obrigado. Interajam com a gente nas redes sociais, participem. Isso é um prazer muito grande poder trazer informação de qualidade, falar de saúde com responsabilidade, que é uma coisa, né, Dani, que a gente sempre tem conversado aqui, inclusive depois que acabam os podcasts, né, os nossos bate-papos. Me sigam no Instagram lá, @drnetoborg. E lembrando, Dani, que eu esqueci de falar nesse podcast, dia 12... Não sei se esse podcast vai passar antes do dia 12. Dia 12/5 eu vou dar uma aula especial falando sobre efeito sanfona. Então, para as pessoas me seguirem na rede social, porque lá vai ter um link para você clicar e entrar no meu grupo do WhatsApp. É isso. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo!